Você já se sentiu tão esmagado pelas circunstâncias que parece impossível continuar? Já se pegou dizendo, eu não aguento mais, ou eu não sei o que fazer? Pois saiba que Deus vê cada lágrima, ouve cada clamor silencioso e conhece profundamente tudo o que se passa no seu coração. Mesmo quando ninguém mais compreende sua dor, Deus compreende. E mais do que isso, Ele recompensa aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio ao sofrimento. A Bíblia nos garante, em Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, Deus não apenas está atento à sua luta, Ele já preparou uma recompensa para você. Se essa mensagem te alcançar de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma palavra que vem do céu. Você não está aqui por acaso. Deus tem algo para te dizer hoje, algo que vai tocar o seu coração e renovar a sua esperança. Então respira fundo, porque a palavra de hoje é para quem tem enfrentado dias difíceis, noites silenciosas, mas continua de pé. Vamos juntos descobrir por quê. É preciso entender que Deus nunca permite uma prova sem propósito. O seu sofrimento, por mais doloroso que seja, não é em vão. Ele está moldando o seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando o seu espírito para receber promessas maiores. Cada lágrima derramada em silêncio é contada por Deus. O Salmo 56:8 diz, Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso mostra que o Senhor não apenas vê a sua dor, mas Ele a registra. Ele dá valor ao seu sofrimento. Nada escapa ao olhar de Deus. Nenhuma noite em claro, nenhuma oração feita com o coração angustiado passa despercebida. E mesmo que você se sinta só, mesmo que tudo pareça estar desmoronando, lembre-se, a sua fidelidade no meio da tempestade tem um valor imensurável diante de Deus. No deserto, é fácil murmurar, é fácil se revoltar, mas permanecer firme quando tudo diz para desistir, isso é fé, e essa fé agrada ao coração do Pai. Hebreus 11:6 declara, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você decide continuar confiando, mesmo sem entender o porquê da dor, você está declarando com a sua vida, eu creio que Deus é bom, mesmo quando tudo parece ruim. Deus se agrada de quem, mesmo em meio às lágrimas, continua crendo. Ele observa aquele que escolhe manter os olhos fixos nele, mesmo quando as respostas não chegam, mesmo quando os ventos são contrários. E é justamente nesses momentos que o seu nome está sendo lembrado diante do trono. Jó é um exemplo claro disso. Mesmo após perder tudo, filhos, saúde, bens, ele declarou, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Ele não entendia o motivo de tanto sofrimento, mas escolheu adorar. Essa postura tocou o coração de Deus. E no final, como está escrito em Jó 42:10, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje. Talvez tenha sido abandonado, traído, esquecido. Talvez esteja vivendo um tempo de escassez, dor física, depressão ou luto. Mas o céu está em silêncio, não porque Deus te ignorou, mas porque Ele está provando sua fé. E quando você permanece, mesmo sem força, mesmo cambaleando, Deus vê, Ele conhece a estrutura de cada um. Ele sabe até onde você pode suportar. E Coríntios 10:13 nos assegura, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Isso significa que, se você está passando por essa luta, é porque, com a força dele, você é capaz de suportar e vencer. E o mais poderoso de tudo
é que o Senhor não apenas observa, ele promete uma recompensa, não apenas nesta vida, mas na eternidade. Há uma promessa para quem permanece firme. Jesus mesmo disse em Apocalipse 2:10, "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Essa coroa não é dada a quem começou bem, mas a quem terminou fiel. A vitória não é apenas para quem crê, mas para quem continua crendo, mesmo quando tudo parece perdido. A Bíblia nos mostra que a fidelidade nas provações tem um peso eterno. Em 2 Coríntios 4:17, o apóstolo Paulo declara: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação." Ou seja, o sofrimento de agora não se compara à recompensa que Deus está preparando. O céu não está em silêncio por acaso. Há um propósito sendo tecido. Cada lágrima que você derrama em secreto é recolhida por Deus. Salmos 56:8 diz: "Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro?" Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. É por isso que você não pode desistir agora. Não importa o quão exausto esteja, continue. Mesmo que a sua fé pareça pequena, use o que restou dela, porque a promessa de Deus está de pé. Hebreus 10:23 nos incentiva: "Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel." O Deus que te chamou é o mesmo que te sustenta, e Ele não mente. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Pode demorar aos seus olhos, mas o tempo de Deus é perfeito. E enquanto Ele trabalha, Ele está moldando em você um caráter inabalável. Essa perseverança gera maturidade espiritual. Tiago 1:3-4 afirma: "Sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, em nada deficientes." Veja como isso é profundo. Deus está usando essa luta para te tornar completo. Há coisas que só aprendemos no deserto. Há revelações que só chegam quando estamos no vale. E é lá que Deus se revela de forma mais íntima, mais poderosa, mais pessoal. No momento da dor, é fácil pensar que Deus nos abandonou, mas é justamente nesses momentos que Ele está mais perto. Salmo 34:18 nos conforta: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." A presença de Deus não depende das circunstâncias, e sim da sua aliança conosco. Mesmo que você não o veja, Ele está presente. Mesmo que você não sinta, Ele está sustentando cada passo seu. E é nessa caminhada silenciosa, onde muitos resistem, que os fortes continuam, não porque são fortes em si mesmos, mas porque confiaram no Deus que os fortalece. Não é à toa que Jesus disse em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa é a chave. Cristo venceu, e a vitória dele garante a nossa. Você pode até estar enfrentando perdas, traições, diagnósticos difíceis, noites sem dormir, mas nada disso tem o poder de anular o que Deus te prometeu. A prova não veio para te destruir, mas para te fortalecer. A dor tem um propósito, e mesmo que você ainda não compreenda, continue. Pois o céu inteiro se movimenta por aqueles que permanecem fiéis. É exatamente esse tipo de fé que move o coração de Deus. Hebreus 11:6 diz: "Sem fé é impossível agradar a Deus." E fé verdadeira não é aquela que espera por sinais, mas aquela que permanece mesmo no silêncio. Aquela que louva enquanto sangra, aquela que continua mesmo quando não vê. Deus está te preparando para algo muito maior. A prova é grande, porque o propósito também é. E se hoje está difícil, é sinal de que o inimigo está incomodado, pois ele sabe que há algo precioso vindo do céu em sua direção. A promessa de Deus não caduca com o tempo, nem é anulada pelas circunstâncias. O que ele falou continua.
valendo, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Lembre-se de Abraão. Ele esperou por anos, mesmo quando o corpo já não tinha forças, e ainda assim, Romanos 4:20 diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É essa fé teimosa, insistente, que resiste ao tempo e se recusa a ceder ao desânimo, que atrai o cumprimento das promessas divinas. Não é a pressa que faz Deus agir, é a perseverança na fé. Aqueles que permanecem firmes nas provações são os que herdam promessas eternas. Tiago 1:12 declara: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. A provação é uma porta. Só passa por ela quem confia que do outro lado está a glória preparada por Deus. Cada lágrima derramada, cada oração feita no escuro, cada passo dado com os joelhos tremendo, tudo isso está sendo contado nos céus, e Deus não ignora nada. Nenhum esforço de fé é em vão. Não se trata de resistir por orgulho ou por teimosia humana. É permanecer por amor. Porque você sabe que aquele que começou a boa obra não vai parar no meio do caminho. Filipenses 1:6. É essa certeza que sustenta os filhos de Deus nos dias maus. E quando tudo acabar, quando a dor cessar e o silêncio se tornar cântico, você entenderá: foi bom eu ter esperado. A fidelidade de Deus não falha, e quem confia nele nunca será confundido. Romanos 10:11. Aguente firme. O céu já está em movimento a seu favor. Jesus não prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença em todas elas. Ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa é como uma âncora em meio à tempestade. Ela te segura quando tudo quer te arrastar. O inimigo pode até tentar te convencer de que Deus te esqueceu, mas a palavra garante: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Deus está contigo nas lágrimas, na angústia, no silêncio, e Ele trabalha mesmo quando você não sente. A grande promessa de Deus é que se você não desistir, verá a glória. Gálatas 6:9 nos lembra: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É no si que muitos tropeçam, porque exige resistência, exige fé quando tudo diz o contrário. Mas aqueles que não desistem no vale verão a vitória no monte. Aqueles que continuam orando, mesmo sem forças, verão portas que ninguém pode fechar. Deus honra os perseverantes. Ele recompensa os que o buscam, mesmo em meio à dor. O inferno treme quando um filho de Deus se recusa a desistir, porque isso prova que sua fé não está nas bênçãos, mas no Deus que as dá. E essa fé é poderosa. Foi ela que moveu o coração de Deus em favor de Jó. Foi ela que fez Paulo e Silas cantarem na prisão. É essa fé que faz os céus se inclinarem. Então, não jogue fora sua confiança. Como está escrito em Hebreus 10:35, porque ela tem grande galardão. Continue firme, mesmo que tudo pareça parado, porque Deus prometeu. E quem prometeu é fiel. Existem bênçãos que só se manifestam depois da dor. Existem promessas que só se cumprem depois do teste. A cruz precede a ressurreição. A cova vem antes do milagre. E o fogo não vem para te queimar, mas para te purificar. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima que você derramou foi colhida por Ele. Como diz o Salmo 56:8, tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Nenhum gemido seu passou despercebido, nenhuma oração foi ignorada. Há um propósito por trás de tudo o que você enfrenta.
Quando Deus permite que você passe por provações, não é porque Ele te abandonou, é porque Ele está te preparando. Assim como um soldado não é treinado em tempos de paz, mas no campo de batalha, assim também a sua fé é forjada nas guerras. O ouro se prova no fogo, e você não foi chamado para ser fraco, mas forte no Senhor. Efésios 6:10 declara: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você entende isso, começa a enxergar o sofrimento como um caminho para a glória, não como o fim da história. Lembre-se, o próprio Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Hebreus 5:8. Ele não fugiu da dor, mas a venceu com fé, confiança e obediência. E agora, ele te chama para segui-lo, não apenas nos milagres, mas também nas lágrimas. Porque é nessa jornada que você se torna inabalável, que você amadurece, que você conhece Deus, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. A promessa está de pé: se sofrermos, também com Ele reinaremos. 2 Timóteo 2:12. E aqueles que permanecem até o fim, esses serão salvos. Talvez você esteja exatamente nesse momento, cansado, sobrecarregado, sem entender o porquê de tanta luta. E a única coisa que você tem conseguido fazer é continuar. Continuar crendo, continuar orando, continuar resistindo. E eu quero te dizer algo do céu. Isso é mais do que suficiente. Você não precisa de respostas agora. Você precisa de fé. Você não precisa de um atalho. Você precisa permanecer, porque é no permanecer que a promessa se cumpre. Como Jesus disse em João 15:5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muitos começam bem, mas poucos terminam. E firmes, muitos recebem a palavra com alegria, mas ao surgir a tempestade, desistem. Mas você, não. Você está sendo moldado por dentro. Deus está te ensinando a confiar mesmo sem ver, a louvar mesmo sem entender, a obedecer mesmo sem sentir. E isso tem um peso de glória eterno. A sua perseverança é um grito no mundo espiritual. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. E o inferno treme quando alguém permanece, mesmo sangrando, porque o céu se abre sobre quem decide não retroceder. Essa fé firme, silenciosa e inabalável que atrai os olhos de Deus. Hebreus 10:39 declara: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A sua permanência é um ato de guerra, é um ato de fé, e é uma semente que está sendo regada pelas suas lágrimas e que no tempo certo vai florescer. Não desista agora. A promessa está mais perto do que você imagina. Tem algo poderoso acontecendo dentro de você que nem os outros percebem. Talvez ninguém veja suas batalhas, suas noites em claro, suas orações sufocadas entre lágrimas. Mas Deus vê, e mais do que isso, Ele recompensa. Hebreus 11:6 afirma que Deus é galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele honra quem não desiste. Ele se agrada daqueles que o escolhem mesmo quando tudo parece estar contra. Cada passo seu de fé é um passo em direção ao cumprimento da promessa. Cada manhã em que você escolhe continuar é um testemunho para o céu e uma afronta ao inferno. E mesmo que ninguém reconheça agora, haverá um dia em que todos verão o que Deus fez na sua vida. A mesa será preparada na presença dos que duvidaram de você, como diz o Salmo 23. Não para humilhá-los, mas para que saibam que o seu Pai nunca te abandonou. Ele estava lá em cada momento escuro, em cada silêncio, em cada queda. E agora ele será visto na sua vitória, porque quem permanece, colhe. Quem suporta, alcança. Quem confia, conquista. Não é sobre vencer rápido, é sobre permanecer até o fim.
Jesus sabia que os discípulos enfrentariam tempestades. Ele sabia que as provações viriam, que o mundo os odiaria, que muitos seriam perseguidos, traídos e até mortos por causa do Evangelho. E ainda assim ele disse: Bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, 11, 12. Essa promessa não foi feita a quem vive com tudo resolvido, mas a quem permanece firme mesmo quando tudo parece desmoronar. A recompensa é para quem se recusa a soltar a mão de Deus em meio à dor. Você entende o peso dessas palavras? Jesus não está apenas oferecendo conforto, ele está revelando um segredo espiritual profundo. O sofrimento por amor a Deus não é em vão. O preço que você paga em silêncio, a renúncia que ninguém vê, o perdão que você concede mesmo, ferido, tudo isso está sendo registrado no céu. E não apenas registrado, está sendo valorizado. Deus transforma cada lágrima em testemunho, cada renúncia em autoridade, cada perda em preparo para algo muito maior. Há um galardão, é por isso que Tiago escreveu com tanta convicção: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1, 12. Essa coroa não é uma metáfora vazia. É uma herança. É o símbolo da vitória de quem não desistiu, mesmo tendo todos os motivos para parar. Essa promessa é para quem suportou calado, chorou escondido, foi humilhado, rejeitado, esquecido, mas continuou firme. Não por orgulho, mas por amor. Não por força própria, mas porque se apegou a Deus. Jesus revelou essa promessa porque Ele mesmo é o exemplo supremo de resistência. Ele foi traído, abandonado, injustiçado, crucificado e, mesmo assim, permaneceu fiel até o fim. E o que recebeu? Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2:9. Ele passou pela cruz antes de receber a coroa. E ele está dizendo que o mesmo caminho está reservado para você. Sua dor não é inútil, sua espera não é em vão. Existe um trono preparado para aqueles que escolhem permanecer. Deus não prometeu que o caminho seria fácil, mas prometeu que nunca estaríamos sozinhos. E mais do que isso, Ele prometeu recompensar aqueles que forem até o fim, mesmo com o corpo cansado, a alma abatida e os olhos marejados. Apocalipse 2:10 diz: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É a mesma promessa. É a confirmação de que vale a pena continuar. Vale a pena resistir, mesmo quando tudo dentro de você diz para desistir. Porque no céu, Deus está de pé, observando cada passo seu. Ele está vendo a sua luta, sua fidelidade em silêncio, sua entrega constante. Enquanto alguns buscam recompensas passageiras, Deus está preparando uma glória eterna. Enquanto outros vivem apenas para os elogios momentâneos, os filhos de Deus caminham firmes com os olhos na eternidade. A coroa que Deus promete não é feita de ouro humano, mas de honra divina. E ela será colocada por Ele mesmo, com suas próprias mãos, na cabeça de quem suportou com fé. Não por mérito, mas por graça. Não por perfeição, mas por fidelidade. Por isso, não se compare com ninguém. Não olhe para os lados tentando entender por que uns parecem viver mais felizes e outros menos. Olhe para cima. É lá que está a sua verdadeira esperança. É de lá que vem a força que te sustenta. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Isso muda tudo, porque quem olha para Jesus encontra coragem para continuar. Quem olha para Jesus entende que há um propósito por trás da dor, que há um plano por trás do silêncio, que há um futuro por trás da espera.
E mesmo que agora tudo esteja escuro, mesmo que você esteja atravessando um vale de sombra e morte, continue andando. Salmo 23:4 diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus não te abandona no vale. Ele caminha com você dentro dele. Ele está no processo, ele está na jornada. E no tempo certo, ele vai transformar esse deserto em jardim. Tudo isso que você está vivendo não é em vão. A cada lágrima que você derrama, Deus está vendo. A cada oração feita em silêncio, Ele está ouvindo. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, o céu continua trabalhando a seu favor. Salmo 56:8 diz: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Ou seja, nenhuma dor sua passa despercebida. Deus registra até suas lágrimas. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Você pode até não entender agora, pode até sentir que está sendo esquecido, ignorado, deixado de lado, mas a verdade é que Deus está te preparando. Ele está moldando você, aperfeiçoando a sua fé, refinando o seu caráter. O ouro só se purifica no fogo. E é exatamente isso que ele está fazendo, tornando você mais forte, mais sábio e mais parecido com Cristo. Talvez você se sinta cansado de esperar. Talvez esteja orando há meses, até anos, por algo que ainda não chegou. Mas saiba de uma coisa, Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está em silêncio porque está trabalhando. Lembra de João 13:7? Jesus disse: O que eu faço agora você não entende, mas depois entenderá. Isso se aplica diretamente à sua vida. Há promessas sendo alinhadas, portas sendo preparadas, milagres sendo organizados nos bastidores do céu. Você só precisa confiar. A espera pode ser dolorosa, mas é nela que Deus mais fala. É no deserto que aprendemos a ouvir a voz dele. É na escassez que descobrimos que ele é a nossa fonte. É na solidão que entendemos que ele é suficiente. E quando chegar o tempo determinado, aquilo que parecia impossível acontecerá de maneira tão natural que você saberá. Foi Deus quem fez. Você pode estar enfrentando uma tempestade agora. As águas estão altas, os ventos são fortes e parece que o barco da sua vida vai virar. Mas lembre-se de algo poderoso. Jesus ainda está no barco. Mesmo quando ele parece estar dormindo, ele continua no controle. Em Marcos 4:39, quando os discípulos gritaram por socorro, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, aquiete-se. E tudo ficou em completa bonança. Isso também pode acontecer com você. Ele pode trazer paz à sua tempestade com uma só palavra. Às vezes, Deus permite a tempestade não para te afogar, mas para te ensinar a confiar. O seu clamor não é ignorado, o seu choro não passa despercebido, o céu está ouvindo. E no tempo certo, o mesmo Jesus que acalmou o mar vai acalmar sua alma e te dar uma vitória que nenhum vento contrário poderá roubar. Talvez você esteja passando por algo que ninguém entende. Você até tenta explicar, mas as pessoas olham e dizem: isso é normal, isso vai passar. Mas só você sabe a dor que está sentindo por dentro. Só você e Deus. E é exatamente aí que entra o cuidado do Pai. Ele não apenas entende o que você está passando, ele sente com você. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus não é indiferente à sua dor. Ele se aproxima no seu silêncio, no seu cansaço, na sua angústia. E mesmo quando ninguém te abraça, ele envolve sua alma com paz. Mesmo quando ninguém te pergunta se está tudo bem, ele já está providenciando alívio. Mesmo quando todos te deixam, ele permanece. Porque o amor dele não depende do que você sente, mas da aliança que ele fez com você. Ele é fiel. Sabe por que você ainda está de pé, mesmo tendo enfrentado noites de lágrimas e dias de silêncio?
porque a mão de Deus te sustentou. Você pode até não ter percebido, mas foi Ele quem renovou suas forças quando você já não tinha mais vontade de seguir. Foi Ele quem segurou sua mente quando o desespero queria dominar. Em Lamentações 3, 22, 23 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Você acordou hoje porque houve um propósito de Deus para isso. E mesmo cansado, Ele continua te conduzindo. Mesmo abatido, Ele continua te usando. Mesmo em silêncio, Ele continua te ouvindo. Nada está fora do controle de Deus. A luta pode ser grande, mas maior é o cuidado dele sobre a sua vida. Tem coisas que você passou que ninguém sabe, e se soubessem, talvez nem acreditassem. Você já suportou dores que não cabem em palavras. Já engoliu o choro no silêncio da madrugada, com o rosto virado para o travesseiro e o coração apertado, gritando por dentro. Mas ainda assim, você levantou no dia seguinte. Ainda assim, você sorriu para quem nem imaginava o peso que você carregava. E isso não foi força sua, foi graça. Foi o Espírito Santo te envolvendo quando você não conseguia mais orar. Foi Deus dizendo: você não está sozinho. Isaías 41, 10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não mudou, e é ela que ainda te sustenta. Você já foi tão ferido que pensou em desistir de tudo. Já se sentiu tão incompreendido que preferiu o silêncio. Já confiou em pessoas que te traíram, abriu seu coração para quem não soube cuidar. E mesmo assim, você sobreviveu. Mesmo sem forças, você seguiu em frente, porque havia algo dentro de você que dizia: não para agora. E esse algo era Deus. Ele viu quando ninguém viu. Ele chorou com você. Ele te segurou em pé, mesmo quando tudo ao redor tentava te derrubar. Salmos 34, 18 declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se hoje seu coração ainda bate, é porque o céu não desistiu de você. As pessoas te julgam pelo que veem, mas Deus te conhece pelo que você viveu. Não sabem quantas noites você chorou em silêncio, quantas vezes sorriu para disfarçar a dor, quantas orações você fez quando ninguém te escutava. Mas Deus escutava, Ele esteve ali, em cada lágrima, em cada angústia, em cada grito preso na garganta. E mesmo quando você se achava fraco, Deus via a sua força, porque é no vale que Ele forja os seus guerreiros. É na dor que Ele revela a sua graça. Isaías 41, 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Você não está esquecido. Deus não te abandonou. Mesmo que tudo pareça calado, mesmo que o céu pareça de bronze, Deus está trabalhando em silêncio. Ele está moldando o cenário, organizando os detalhes, preparando aquilo que os olhos ainda não veem. Às vezes, o silêncio de Deus é o intervalo antes de um grande milagre. E nesse tempo de espera, Ele está te fortalecendo, te ensinando a confiar, a depender só dEle. Romanos 8:28 declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o nessa confiança que você precisa permanecer. Ainda que os ventos sejam contrários, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que você não entenda o porquê de tudo isso estar acontecendo, permaneça. Permaneça em oração. Permaneça crendo. Permaneça com o coração firme, porque Deus honra aqueles que não retrocedem. Aqueles que, mesmo com lágrimas nos olhos, escolhem continuar acreditando. Salmos 126, 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. É nesse momento em que tudo parece impossível que a promessa começa a ganhar forma. É nesse
Vale que Deus molda guerreiros. É no deserto que ele treina os seus, e é na cova que ele prova a fé dos fiéis. Quem permanece de pé quando tudo diz para desistir, carrega dentro de si uma fé inabalável. E é essa fé que move o céu. É essa fé que atrai o milagre. É essa fé que alcança a promessa. Hebreus 10:23 diz: guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram provações intensas antes de verem a promessa se cumprir. José foi vendido pelos irmãos, jogado num poço, preso injustamente, mas se tornou governador do Egito. Davi foi perseguido por Saul, viveu em cavernas e foi humilhado, mas recebeu a coroa. Ana foi humilhada por não poder ter filhos, mas deu à luz Samuel, um dos maiores profetas. E o que todos eles têm em comum? Permaneceram firmes, não desistiram, não se entregaram ao desespero. Eles seguraram a promessa com fé, mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário. Muitos hoje abandonam a fé no meio do caminho porque não conseguem entender que a promessa de Deus não vem no nosso tempo, mas no tempo dele. Querem um milagre imediato, uma resposta instantânea, mas Deus está mais interessado em formar nosso caráter do que em apenas nos dar algo. E é no processo da espera que ele nos transforma. É quando tudo parece contrário que ele nos treina para confiar, para amadurecer espiritualmente, para depender dele de verdade. Se a promessa demorou, não é porque ele esqueceu. É porque ele está te preparando para receber algo muito maior do que você imagina. Lembre-se de Abraão. Ele recebeu uma promessa, mas teve que esperar anos até vê-la cumprida. E mesmo quando tudo parecia impossível, ele já velho, sua esposa estéril, Deus mostrou que nenhuma limitação humana pode impedir sua vontade. Isso nos ensina que a espera não é um castigo, é uma escola. Deus trabalha em silêncio, mas nunca está parado. Ele observa nossa fé, nossas decisões e testa nosso coração. A promessa está de pé, mesmo que tudo à sua volta diga o contrário. E quando ela se cumprir, você vai entender que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada luta valeu a pena. E tem mais. A promessa de Deus não é um prêmio para os perfeitos, mas um presente para os perseverantes. Deus não escolheu Davi porque ele era o mais forte, mais bonito ou mais justo. Ele o escolheu porque viu em seu coração um homem disposto a obedecer, a se arrepender e continuar. E é isso que ele busca em você. Talvez você já tenha falhado, pensado em desistir ou se afastado. Mas se você ainda crê, ainda luta, ainda clama, então ainda há promessa. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele restaura, ele levanta e ele cumpre o que promete quando Jesus fala à igreja de Esmirna. Ele não está falando apenas com palavras de consolo, está falando com autoridade de quem já venceu. Ele diz: não temas as coisas que hás de sofrer, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Essa promessa não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. A coroa da vida é o reconhecimento eterno dado por Deus àqueles que não negaram a fé, mesmo debaixo de sofrimento. É o selo do céu dizendo: eu vi tua luta, tua dor, teu clamor, e estou te coroando com vida que nunca termina. Isso não é para qualquer um, é para quem permanece firme. O sofrimento pode parecer um túnel escuro e interminável, mas quem caminha com Jesus nunca caminha sozinho. A igreja de Esmirna estava sendo perseguida, injustiçada, maltratada, e Jesus não os livrou disso de imediato. Mas ele os lembrou: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2:9.
O mundo pode te chamar de fracassado, derrotado ou pobre, mas aos olhos de Deus, quem permanece fiel é rico. Rico em fé, rico em glória futura, rico em promessas que não podem ser tiradas por nenhum império. O sofrimento de Jesus não prometeu ausência de sofrimento, mas ele prometeu presença. Ele disse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2:10. A fidelidade nos dias bons é fácil, mas a fidelidade nos dias maus é a que carrega peso de eternidade. Ele não disse ser bem-sucedido, nem ser popular, nem ser perfeito. Ele disse ser fiel. Isso significa continuar mesmo, quando dói, confiar mesmo sem entender, adorar mesmo em lágrimas. A coroa da vida não será dada ao mais talentoso, mas ao mais fiel. É para quem não desistiu. É para quem venceu por dentro, mesmo que por fora tenha sido humilhado. O revela. Tesouros escondidos da alma que só são achados por quem resiste. Jesus não prometeu ausência de sofrimento, mas ele prometeu presença. Ele disse: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2:10. A fidelidade nos dias bons é fácil, mas a fidelidade nos dias maus é a que carrega peso de eternidade. Ele não disse ser bem-sucedido, nem ser popular, nem ser perfeito. Ele disse ser fiel. Isso significa continuar mesmo quando dói, confiar mesmo sem entender, adorar mesmo em lágrimas. A coroa da vida não será dada ao mais talentoso, mas ao mais fiel. É para quem não desistiu. É para quem venceu por dentro, mesmo que por fora tenha sido humilhado. Ser fiel até a morte não significa simplesmente continuar acreditando em Deus. Significa resistir aos apelos da carne, aos convites do mundo, às dúvidas lançadas pelo inimigo. É manter os olhos fixos em Jesus quando tudo ao redor grita desespero. É seguir mesmo quando todos recuam. É segurar firme na promessa quando tudo parece desmoronar. E quando você faz isso, quando permanece fiel no meio das provações, o céu se move, porque há uma promessa de recompensa, a coroa da vida. Não é algo simbólico, é uma realidade eterna. Uma recompensa feita pelas mãos do próprio Deus, preparada para aqueles que decidiram permanecer firmes. A promessa da coroa da vida não é para os que começaram bem, mas para os que terminam a carreira da fé com perseverança. Não se trata de uma corrida de velocidade, mas de resistência. Muitos começaram cheios de entusiasmo, declarando amor a Deus, mas ao enfrentarem as tempestades, abandonaram o caminho. Jesus está dizendo: não desista, permaneça fiel, aguente firme. A provação revela quem realmente ama ao Senhor, e quem o ama de verdade não o abandona quando as coisas ficam difíceis. Pelo contrário, agarra-se ainda mais forte a ele. A promessa é clara: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Essa coroa da vida representa algo eterno, glorioso, incomparável. Não é uma bênção passageira, um milagre momentâneo ou um livramento terreno. É uma recompensa celestial, dada por Deus àqueles que o amam de verdade e se mantêm firmes, mesmo quando tudo ao redor desaba. A fidelidade em meio às dores é vista pelo Senhor. Cada lágrima, cada batalha travada no silêncio da alma, cada sim dito a Deus quando tudo em nós queria dizer não. Tudo isso está sendo contado no céu, e no tempo certo haverá uma recompensa que não pode ser roubada, quebrada, apagada ou esquecida. É a coroa da vida. Deus não ignora o sofrimento dos seus filhos. Ele observa atentamente cada passo, cada decisão de permanecer firme, mesmo quando o coração está despedaçado. Essa promessa da coroa da vida é o lembrete de que a eternidade
É o destino dos que confiam nele, mesmo em meio às tempestades. Aqueles que perseveram não são apenas sobreviventes, são heróis da fé. São homens e mulheres que decidiram amar a Deus acima das circunstâncias, mesmo sem entender os motivos de certas dores, mesmo quando tudo parecia em silêncio. E esse amor firme, fiel e profundo é precioso demais para não ser recompensado pelo próprio Criador. Se essa mensagem falou com você, não saia sem se inscrever no canal. Aqui, todos os dias, temos uma palavra que edifica, conforta e fortalece o seu coração. Que Deus continue te sustentando em cada passo, renovando suas forças a cada amanhecer. Agradecemos pela sua presença e por caminhar conosco nessa jornada de fé. Que as bênçãos do Senhor te alcancem e te acompanhem em tudo. Até o próximo vídeo, e que a paz de Cristo esteja sempre com você.